3 da manhã. Você abre os olhos no escuro, uma escuridão quase palpável. Você não sabe por que acordou. Não houve um ruído que te despertasse, nenhuma visagem que te assustasse. Mas algo te arrancou do sono, te trouxe de volta à consciência. E isso acontece de novo, e de novo, noite após noite, sempre naquele mesmo horário, 3 da manhã. Como se algo estivesse te cutucando, te chamando para um encontro no silêncio da madrugada. A maioria das pessoas simplesmente ignora esses sinais. Acha que é insônia, algum piripaque passageiro, a carga do batente te consumindo. Mas o que eu vou te revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga esses despertares noturnos. Porque Carl Jung, o gigante da psicologia analítica, descobriu algo sobre as 3 da manhã que a psicologia moderna tentou esconder por décadas. E Andrew Huberman, em seus estudos inovadores sobre o ritmo circadiano e o cortisol, acabou provando, de forma científica, exatamente o que Jung intuiu há mais de 100 anos. Isso não é aleatório. Seu corpo não está com defeito. Sua mente não está apenas estressada. Algo muito mais profundo está acontecendo. E se você entender o que é, pode transformar esses despertares de uma maldição em um dos instrumentos de introspecção mais poderosos que existe. Vamos começar pelo que Huberman descobriu. No Huberman Lab, ele explica que o cortisol, o hormônio que te acorda, segue um padrão previsível. Ele começa a subir silenciosamente por volta das 2 ou 3 da manhã. Aumenta gradualmente até atingir seu pico cerca de 30 a 45 minutos depois de você acordar de manhã. E então declina consistentemente à medida que a noite se aproxima. Em condições normais, esse aumento é suave, gentil. Você nem percebe. Ele te prepara para acordar no horário certo. Mas aqui está o X da questão. Em pessoas que estão passando por estresse, ansiedade, ou que carregam traumas não processados, os níveis de cortisol já estão elevados. E quando chega aquele momento natural de aumento às 3 da manhã, em vez de um leve despertar, acontece um pico, uma explosão interna. O eixo HPA, que é o sistema que regula o cortisol no seu corpo, fica desregulado. Ele dispara em momentos inapropriados. E às 3 da manhã, quando seu cérebro deveria estar em sono profundo, você acorda, não por causa de um ruído, não por causa de um sonho ruim, mas por causa de uma tempestade química dentro de você que seu corpo não consegue mais conter. Mas espere, isso é apenas a camada biológica, e é aqui que a maioria dos médicos para. Eles te dizem para reduzir o estresse, tomar chá de camomila, talvez uma medicação. Mas Jung viu algo muito mais profundo nesse fenômeno. E o que ele descobriu pode mudar sua vida, para sempre. Jung chamou as 3 da manhã de uma hora especial, não por acaso. Ele observou que durante esse período, o inconsciente fala mais alto. O ego, que durante o dia controla seus pensamentos, suas defesas, suas máscaras, finalmente descansa. E quando o ego adormece, o inconsciente encontra uma brecha para emergir, para se manifestar. Depois de analisar mais de 80 mil devaneios ao longo de sua carreira, Jung disse algo que ficou famoso. Os sonhos são como pequenas portas escondidas nas partes mais profundas de nossas almas. Ele reconheceu que os sonhos são portais poderosos para o inconsciente e oferecem insights incomparáveis sobre quem realmente somos. E aqui está a conexão que quase ninguém faz. Quando você acorda às 3 da manhã, você está sendo arrancado exatamente do momento em que o inconsciente está mais ativo, o sono REM, que é quando sonhamos mais intensamente. Atinge picos durante essa janela.
Seu coração está mais lento, sua temperatura corporal está reduzida, seu padrão de respiração e pressão sanguínea estão irregulares, e seu cérebro está imerso em processar informações que sua mente consciente não consegue acessar durante o dia. Acordar subitamente do sono REM causa agitação, medo e desorientação. E é por isso que muitas pessoas relatam sensações estranhas quando acordam às 3 da manhã. Não é paranoia, é neurobiologia. Você está sendo arrancado de um estado profundamente alterado de consciência. Mas Jung foi ainda mais longe. Ele disse que o inconsciente é o desconhecido em qualquer momento dado. Então, não é surpreendente que os sonhos adicionem à situação psicológica consciente do momento todos aqueles aspectos que são essenciais para um ponto de vista totalmente diferente. Essa função dos sonhos equivale a um ajuste psicológico, uma compensação absolutamente necessária para uma ação adequadamente equilibrada. Em outras palavras, quando você acorda às 3 da manhã, seu inconsciente pode estar tentando te compensar, mostrar algo que você está ignorando, revelar uma verdade que você não quer ver, corrigir um desequilíbrio na sua psique que sua mente consciente está evitando. Agora guarda isso, porque eu vou voltar nesse ponto em breve. Antes, preciso te contar sobre algo que conecta tudo isso de uma forma que vai te surpreender. Otto Loewi foi um cientista que fez uma das descobertas mais importantes da neurociência. Ele descobriu a acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para o funcionamento do cérebro. Mas a forma como ele fez essa descoberta é extraordinária. Uma noite, Loewi teve um sonho. No sonho, ele viu um experimento crucial que poderia provar sua teoria. Ele acordou, anotou algumas coisas e voltou a dormir. De manhã, não conseguiu entender suas próprias anotações. Na noite seguinte, ele teve o sonho novamente. Dessa vez, às 3 da manhã, ele se levantou, foi direto ao seu laboratório e realizou o experimento. Funcionou. E por esse trabalho, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1936. Pense nisso. Um dos prêmios mais prestigiosos da ciência foi conquistado porque um homem acordou às 3 da manhã com uma mensagem do inconsciente. Jung diria que isso não foi coincidência. Foi sincronicidade, uma coincidência significativa que não pode ser explicada por causa e efeito. Uma mensagem do universo, ou da psique, ou de algo maior que nós mesmos. E aqui está o que você precisa entender. Se você está acordando às 3 da manhã repetidamente, pode ser que seu inconsciente esteja tentando te entregar algo, uma solução, uma percepção, uma verdade que você precisa confrontar. A questão é, se você está ouvindo ou apenas reclamando das noites em claro. Agora, vamos para uma camada ainda mais profunda. Em várias tradições, às 3 da manhã é conhecida como a hora das feiticeiras, ou a hora do tinhoso. A Wikipédia registra que em folclore, a hora das bruxas é um período da noite associado a eventos sobrenaturais. Feiticeiras, encarnados e fantasmas supostamente aparecem e estão em seu poder máximo. Algumas definições colocam isso na hora imediatamente após a meia-noite, outras entre 3 e 4 da manhã. Existe uma origem religiosa para isso. Cristãos acreditam que Jesus morreu às 3 da tarde. E porque o diabo supostamente trabalha em inversões, a hora das bruxas, o momento em que estamos mais distantes do poder sagrado, seria às 3 da manhã. Mas antes de descartar isso como superstição, preste atenção no que a ciência descobriu. Existe literatura psicológica sugerindo que experiências de aparições e presenças sentidas são mais comuns entre 2 e 4 da manhã. 3 da manhã
é o pico da melatonina no seu corpo. A melatonina é o hormônio do sono. Mas em níveis elevados, ela também pode provocar estados alterados de consciência, visões, sensações de presença, experiências que parecem sobrenaturais, mas que têm uma base neurobiológica sólida. Às 3 da manhã, seu cérebro está quimicamente preparado para experiências que transcendem a percepção normal. Jung nunca descartou o sobrenatural, mas também nunca o separou do íntimo. Para ele, experiências místicas, visões, sincronicidades, tudo isso era manifestação do inconsciente coletivo, camadas profundas do íntimo que compartilhamos com toda a humanidade. E às 3 da manhã, quando o véu entre o consciente e o inconsciente está mais tênue, essas experiências se tornam mais acessíveis. Voltando àquela questão que pedi para você guardar, lembra que falei sobre compensação? Jung acreditava que o inconsciente trabalha constantemente para equilibrar o íntimo. Se você está ignorando alguma coisa durante o dia, reprimindo uma emoção, evitando encarar uma verdade, o inconsciente vai dar um jeito de trazer isso à tona. E, muitas vezes, esse jeito é te cutucar às 3 da manhã. Mas tem mais. A medicina tradicional chinesa tem uma visão fascinante sobre isso. De acordo com essa tradição, cada órgão do corpo está associado a um período de 2 horas durante o dia, e o período entre 1 e 3 da manhã é considerado a hora do fígado. O fígado, na medicina chinesa, é responsável pelo movimento suave do qi, a energia vital, mas também está associado a emoções como raiva, frustração e ressentimento. Acordar durante a hora do fígado pode indicar que emoções tóxicas ou energia bloqueada estão emergindo. E aqui está o que é fascinante. Huberman e a neurociência moderna descobriram que o fígado desempenha um papel crucial no relógio biológico. O cortisol sincroniza diretamente os relógios periféricos no fígado, músculo e tecido adiposo. Quando a gente dorme, estamos em estado de jejum. Durante esse tempo, nosso corpo libera glicose das reservas do fígado para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Se essa regulação está desequilibrada, pode causar interrupções no sono no meio da noite. Então, temos 3 sistemas diferentes apontando para a mesma coisa. A neurociência de Huberman mostra que o fígado e os ritmos de cortisol estão intimamente ligados aos despertares noturnos. A medicina chinesa associa esse horário ao fígado e a emoções não processadas. E Jung fala sobre o inconsciente usando os devaneios para trazer à tona conteúdos reprimidos. 3 linguagens diferentes. Uma mesma verdade. Acordar às 3 da manhã não é aleatório, é uma mensagem. Mas calma, porque tem algo ainda mais profundo que eu preciso te mostrar antes de irmos para a parte prática. Jung identificou um fenômeno que ele chamou de grandes devaneios. São devaneios que não vêm apenas do inconsciente pessoal, mas do inconsciente coletivo. Eles carregam um peso diferente, uma qualidade quase sagrada. São memoráveis e transformadores. Podem alterar a visão de mundo de uma pessoa. Marie-Louise von Franz, uma das principais discípulas de Jung, descreveu esses devaneios como quase de outro mundo, como uma manifestação de um reino além da nossa compreensão consciente. Em culturas antigas, e em algumas tradições até hoje, esses devaneios são vistos como mensagens de deuses ou ancestrais. E aqui está o que poucos percebem. Os grandes devaneios frequentemente acontecem durante aquela janela das 3 da manhã. Quando o véu está mais tênue, quando o ego está mais adormecido, quando o acesso ao inconsciente coletivo está mais aberto,
Se você já acordou às 3 da manhã com um devaneio particularmente vívido, particularmente significativo, particularmente memorável, preste atenção. Pode não ser apenas processamento mental normal. Pode ser um grande devaneio, uma mensagem das camadas mais profundas do íntimo, algo que transcende sua experiência individual e toca em verdades universais. Jung dizia que os humanos têm sede de totalidade. Queremos que todas as partes de nós mesmos sejam integradas. Individuação é o nome que Jung deu ao processo de alcançar essa totalidade. Um processo envolvendo um eu individual emergindo da integração do inconsciente coletivo e pessoal. Ele descreveu como o processo pelo qual uma pessoa se torna um indivíduo psicológico, ou seja, uma unidade separada e indivisível, um todo. E esse processo tem uma dimensão espiritual. Os despertares às 3 da manhã podem ser marcos nesse processo. Momentos em que o inconsciente está ativamente trabalhando na sua individuação, trazendo à tona material que precisa ser integrado, forçando confrontos com partes de si mesmo que você tem evitado, preparando você para o próximo passo na sua jornada de se tornar quem você realmente é. Huberman fala sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar baseado em experiência. E pesquisas mostram que durante o sono REM, especialmente durante aqueles períodos de processamento intenso das 3 da manhã, o cérebro está ativamente consolidando memórias, processando emoções e criando novas conexões neurais. Em outras palavras, seu cérebro está literalmente se remodelando enquanto você dorme. E às 3 da manhã, quando você acorda, pode estar interrompendo um momento crucial desse processo. Ou pode estar sendo chamado a participar conscientemente dele. Existe uma qualidade liminar nesses despertares. Liminar significa estar no limiar, entre dois estados, nem completamente acordado, nem completamente dormindo, nem completamente consciente, nem completamente inconsciente. E nesse espaço liminar que experiências extraordinárias podem acontecer. Tradições espirituais de todo o mundo reconhecem o poder desses momentos liminares. O amanhecer e o entardecer são considerados horas poderosas em muitas culturas, e as 3 da manhã representam outro tipo de limiar, o ponto mais profundo da noite, o momento antes do cérebro começar a se preparar para o dia. Alguns praticantes espirituais acordam intencionalmente às 3 da manhã para meditar ou orar. Eles descobriram que a mente está mais receptiva nesse horário, mais aberta, menos dominada pelo ego e suas defesas habituais. Jung teria concordado. Ele passou anos explorando estados alterados de consciência, e ele entendeu que certos momentos do dia são mais propícios para acessar o inconsciente. A pergunta, então, não é apenas por que você cutuca às 3 da manhã. É também o que você faz com esse despertar. Você o trata como um incômodo ou como uma oportunidade? Agora, deixa eu te explicar o que fazer com essa informação, porque saber disso é uma coisa. Usar esse conhecimento para transformar sua vida é outra completamente diferente. Primeiro, pare de lutar contra os despertares. Quando você cutuca às 3 da manhã e fica frustrado, tentando desesperadamente voltar a dormir, você está ignorando a mensagem. E mais que isso, você está ativando ainda mais o sistema de estresse. Seu cortisol sobe, sua ansiedade aumenta, e fica ainda mais difícil pegar no sono. Em vez disso, aceite o despertar, deite-se em silêncio. Não pegue o celular, não acenda luzes fortes, apenas fique presente, observe o que está sentindo no corpo. Que pensamentos estão surgindo?
Que emoções estão presentes? Você pode estar recebendo informações valiosas do inconsciente, como se o universo estivesse soprando segredos no seu ouvido. Segundo, tenha um caderninho ao lado da cama. Sabe, Otto Loewi quase perdeu a descoberta que lhe rendeu o Nobel, porque não conseguiu entender suas anotações na manhã seguinte. Que vacilo, hein? Não cometa esse erro. Se você acordar com um devaneio, uma ideia, uma sensação, anote imediatamente, mesmo que pareça sem sentido, mesmo que esteja com sono. Anote. Vai que essa é a chave que você tanto procura. Jung praticava isso religiosamente. Ele chamava de diário de devaneios. E ele acreditava que, com o tempo, padrões emergem, símbolos se repetem, e o inconsciente começa a revelar sua linguagem própria, como um código secreto sendo decifrado. Terceiro, pergunte a si mesmo o que você está evitando. Jung dizia que o inconsciente trabalha para compensar. É como se ele quisesse equilibrar a balança. Se você está acordando às 3 da manhã repetidamente, pode ser que haja algo que sua mente consciente não quer ver, uma conversa que você precisa ter, uma decisão que está adiando, uma emoção que está reprimindo, uma verdade sobre você mesmo que não quer confrontar. Sabe aquela história que você vive contando para si mesmo, mas que lá no fundo você sabe que não é bem assim? Quarto, cuide do seu fígado. Isso pode parecer estranho em um vídeo sobre psicologia e neurociência. Mas lembre-se que Huberman mostrou que o fígado sincroniza os relógios biológicos. A medicina chinesa associa esse horário ao fígado. Se você está acordando às 3 da manhã, pode valer a pena dar uma olhada na sua saúde metabólica, reduzir o álcool, melhorar a alimentação, cuidar do corpo como forma de cuidar da mente. Afinal, corpo e mente são como unha e carne. Quinto, regule seu cortisol durante o dia. Huberman ensina que o cortisol elevado de manhã é saudável, mas ele precisa declinar ao longo do dia. Se você está constantemente estressado, seu cortisol não segue esse padrão natural. Ele fica cronicamente elevado, e isso causa aqueles picos noturnos que te acordam, como se o seu corpo estivesse gritando por socorro. Exposição à luz solar de manhã ajuda a regular o cortisol. Exercício físico no horário certo ajuda. Evitar cafeína muito tarde ajuda. Técnicas de respiração, como o suspiro fisiológico que Huberman ensina, 2 inspirações seguidas de uma expiração longa, ativam o sistema parasimpático e ajudam a reduzir o cortisol. Experimenta isso. É tipo um reset instantâneo. Sexto, considere que pode ser um chamado espiritual. Eu sei que isso pode soar estranho para algumas pessoas, mas Jung nunca separou psicologia de espiritualidade. Para ele, a jornada de individuação, de se tornar quem você realmente é, tinha uma dimensão espiritual. E em algumas tradições, acordar repetidamente às 3 da manhã é visto como um sinal de despertar espiritual, um chamado para um propósito maior, tipo um psil divino. Não estou dizendo que você precisa acreditar em algo específico. Estou dizendo para ficar aberto. Se seu inconsciente está te acordando repetidamente, pode haver uma razão maior do que apenas química cerebral. Vai saber, né? De repente, você está sendo preparado para algo grandioso. Sétimo, observe os padrões. Você acorda às 3 da manhã toda noite ou apenas em certas noites? Há alguma correlação com eventos do dia anterior? Com o que você comeu? Com emoções que sentiu? Com pensamentos que teve antes de dormir? Jung era um cientista da psique. Ele observava padrões, anotava, analisava. Você pode fazer o mesmo com seus próprios despertares. Seja o Sherlock Holmes da sua própria mente. Oitavo, considere o trabalho de sombra. Jung chamou de sombra todas as partes de nós mesmos que reprimimos.
Negamos ou escondemos, a raiva que não expressamos, os desejos que julgamos inaceitáveis, os medos que fingimos não ter. A sombra não desaparece só porque a ignoramos. Ela se manifesta. E uma das formas de manifestação é através de perturbações no sono. É como se fosse um fantasma te cutucando no meio da noite. Se você está acordando às 3 da manhã, pode ser que sua sombra esteja pedindo atenção, pedindo para ser vista, reconhecida, integrada. Huberman diria que traumas não processados desregulam o eixo HPA. Jung diria que conteúdos reprimidos emergem quando o ego dorme. Diferentes palavras para a mesma verdade. Nono, crie um ritual. Quando você acorda às 3 da manhã, em vez de ficar frustrado no escuro, tenha um ritual. Pode ser simplesmente respirar profundamente. Pode ser fazer uma pergunta silenciosa ao seu inconsciente. Pode ser repetir uma afirmação. O ritual transforma o despertar de uma interrupção em um encontro, de um problema em uma oportunidade. É como transformar limões em limonada. 10º, seja paciente. Jung disse que a individuação é um processo que leva a vida inteira. Huberman mostra que mudanças nos relógios biológicos levam semanas para se estabelecer. Você não vai resolver seus despertares noturnos em uma noite, mas cada despertar é uma oportunidade de aprender mais sobre si mesmo, de ouvir o que seu inconsciente está tentando dizer, de se tornar mais inteiro. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Deixa eu te contar mais uma coisa antes de encerrar. Algo que conecta tudo isso de uma forma poderosa. Huberman explicou que a temperatura mínima do corpo acontece tipicamente 2 horas antes do seu horário normal de acordar. Se você costuma acordar às 7 da manhã, sua temperatura mínima está por volta das 5. Mas às 3 da manhã, você está naquela zona intermediária, onde a temperatura corporal ainda está muito baixa. O metabolismo está desacelerando e o cérebro está no pico da atividade REM. É tipo um ponto de fragilidade. E exatamente nesse estado que os mecanismos de defesa do ego estão mais relaxados, Jung descreveu o ego como o centro da consciência. A parte de nós que organiza pensamentos, mantém máscaras sociais, filtra o que permitimos entrar na consciência. Durante o dia, o ego é forte, controla, defende, reprime. É como um porteiro super zeloso. Mas às 3 da manhã, quando a temperatura está baixa, quando o cortisol ainda não começou a subir agressivamente, quando o sono REM está intenso, o ego está em seu momento mais vulnerável. E nessa vulnerabilidade que o inconsciente encontra sua chance de falar. É a brecha na muralha. Pense nisso. Seu corpo e sua mente trabalham juntos de uma forma precisa. A biologia cria as condições. A psique aproveita a oportunidade. Não é coincidência que tantas culturas ao redor do mundo identificaram as 3 da manhã como um horário especial. Elas estavam percebendo, através de milênios de observação humana, algo que a neurociência só agora está conseguindo medir e explicar. É a sabedoria ancestral encontrando a ciência moderna. Existe também a questão da regularidade. Huberman enfatiza que consistência é fundamental para um sono saudável. Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias ancora o relógio biológico. Mas o que acontece quando esse ritmo é interrompido? Vira um samba do crioulo doido. Trabalho noturno e jet lag perturbam o relógio biológico que normalmente regula a liberação de cortisol. Quando os ciclos de sono e vigília ficam desalinhados, picos de cortisol podem ocorrer em momentos inapropriados durante a noite. E por isso que pessoas com horários irregulares frequentemente relatam despertares noturnos. É como se o corpo estivesse tocando uma música fora de ritmo.
Mas existe outro tipo de desregulação, uma que vem de dentro. Jung descreveria como conflito psíquico. Quando partes de nós mesmos estão em guerra, é tipo uma briga interna. Quando o que a gente quer conscientemente bate de frente com o que a gente deseja lá no fundo. Quando a imagem que a gente projeta para os outros é completamente diferente de quem a gente é de verdade. Esse racha interno cria um estrago, um estresse que não vai embora, que vira crônico. E esse estresse descontrola o eixo HPA, que por sua vez detona aqueles picos de cortisol, bem nas 3 da manhã, te arrancando da cama. Sacou? Não é só química. É o íntimo se manifestando no corpo. É o inconsciente usando a biologia para te dar um alerta. Tem gente que conta que depois de um mergulho fundo na terapia, de encarar aqueles nós na garganta, de dar uma guinada na vida, esses sustos das 3 da manhã vão sumindo, desaparecem de vez. É como se o inconsciente parasse de gritar porque finalmente foi ouvido. Outros relatam o contrário, que quando começam a se entender, a fazer terapia, a fuçar lá dentro, os despertadores noturnos aumentam. E faz sentido, viu? Quando a gente mexe em coisa que estava guardada a 7 chaves, não sai tudo bonitinho, arrumadinho. A parada emerge, atrapalha, chama a atenção. Carl Jung chamaria isso de crise de individuação. Um período de caos necessário antes de uma nova ordem nascer. Andrew Huberman explicaria como o cérebro se reorganizando, criando novas pontes, novos caminhos, processando aquela carga emocional que estava presa, línguas diferentes para o mesmo processo, a dor do crescimento, o sufoco da transformação. Então, se você está acordando às 3 da manhã e isso está acontecendo numa fase de mudança na sua vida, fique ligado. Pode ser seu inconsciente trabalhando duro na sua transformação. Pode ser seu cérebro se reajustando. Pode ser o processo de individuação entrando em ação. Você chegou até aqui e agora entende uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai entender. Que às 3 da manhã não é só um número no relógio. É um portal, uma fresta entre mundos. Entre o consciente e o inconsciente. Entre o ego e o íntimo, entre quem você pensa que é e quem você é de verdade. Carl Jung gastou a vida toda estudando o inconsciente, mergulhou em abismos que teriam afogado muita gente por aí e descobriu que o inconsciente não é nosso inimigo, é nosso parceiro. Ele está sempre trabalhando para a gente se tornar mais completo, mais autêntico, mais nós mesmos. Andrew Huberman passou décadas nos laboratórios de Stanford, medindo cortisol, temperatura, ondas cerebrais. Mapeou os relógios biológicos que comandam nosso sono e nossa vigília. E o que ele descobriu confirma o que Carl Jung já sacava. Corpo e mente estão ligados demais. O que rola na química afeta o íntimo. O que rola no íntimo afeta a química. Às 3 da manhã. Esses dois mundos se encontram, biologia e psicologia, ciência e espírito, Andrew Huberman e Carl Jung. E você está lá, acordado, recebendo um recado. A pergunta é simples. Vai continuar ignorando? Vai continuar reclamando das noites em claro? Vai continuar tentando remediar o sintoma sem entender a causa? Ou vai começar a escutar? Vai aceitar que seu inconsciente tem algo para te falar? Vai usar esses despertares como o instrumento de transformação que eles são? Carl Jung já disse que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Às 3 da manhã, você tem uma escolha: olhar para fora, xingar o despertador e tentar voltar a dormir. Ou olhar para dentro, prestar atenção na mensagem e despertar de verdade. Otto Loewi escolheu ouvir e ganhou o Nobel.
Incontáveis pessoas ao longo da história relataram sacadas, revelações, viradas de chave que vieram desses sustos noturnos. A hora do tinhoso, a hora do fígado, a hora do inconsciente, nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Um momento em que a barreira fica fininha e algo maior pode ser acessado. Você não está acordando às 3 da manhã por acaso. Seu corpo não está com defeito, sua mente não é sua inimiga. Algo dentro de você está te chamando. A questão é se você vai atender. Esse conhecimento que eu compartilhei hoje envolveu muita pesquisa para juntar. Carl Jung, Andrew Huberman, neurociência, sabedorias antigas. Tudo conectado para te mostrar uma verdade que pode transformar a sua relação com o sono e com você mesmo. Se você sentiu valor nisso, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Cada apoio é você dizendo: continua mostrando essas ligações que a maioria ignora. Continua unindo Carl Jung e Andrew Huberman de jeitos que ninguém mais faz. Você não é só espectador. Você faz parte dessa missão de despertar. Agora me conta aqui nos comentários. Você acorda às 3 da manhã? O que você acha que seu inconsciente está tentando te dizer? Você já teve alguma luz, algum devaneio, alguma revelação durante esses momentos? Quero saber da sua história. Porque cada relato adiciona uma peça ao quebra-cabeça de entender esse fenômeno misterioso que nos conecta.